Queridos amigos, vamos falar um pouquinho sobre risco. É uma maneira muito interessante de você encarar os seus investimentos no mercado financeiro. Nós estamos acostumados, quando falamos em risco, a pensar em perder. Não é exatamente isso. Também pode, mas não é exatamente isso que nós estamos querendo dizer aqui. O que significa risco no mercado financeiro? Muito bem. Pode ser que você tenha algum problema com o banco, com a instituição financeira, com a corretora, o que é muito difícil de ocorrer. Mas você tem jeito de saber se essa corretora ou se esse banco corre algum risco. De forma geral, essas coisas acabam caindo no teu colo, porque ou precisa ser muito ligado nos bancos e nas corretoras para você saber se algum banco ou alguma corretora vai bem ou vai mal. Esses dias, por exemplo, quebrou a da casa. Eu sou uma pessoa muito ligada no mercado, acabei sabendo porque a XP, que é a corretora que eu usei para fazer um investimento, me disse que eu tinha algum dinheiro para receber lá por conta da casa. Então, quando a gente faz uma análise de investimentos, né, você sempre está envolvendo algum risco, espera um retorno, mas está envolvido algum risco daquele investimento. Se você tiver que trabalhar com uma carteira, você tem que conhecer os retornos dos títulos e os riscos dos títulos das ações e dos ativos que compõem uma carteira. Então, o que todo investidor quer? Ele quer identificar a melhor combinação e escolher um tipo de risco que seja associado dentro do perfil dele. Então, risco depende da chance de perda financeira. Né? E os ativos com maior chance de perda são os considerados os mais arriscados. Você vai ver também que eles rendem muito mais. Né? O sinônimo de risco, né, é a incerteza, e isso está ligado à variabilidade dos retornos do ativo com o que você está trabalhando. Você vai ver um pouquinho para frente que a gente vai trabalhar com volatilidade, dois tipos de volatilidade. Se você quiser mensurar esse risco, então você vai precisar estudar a volatilidade desse ativo que você está trabalhando. Tenha sempre em mente o seguinte: quanto maior for o retorno do seu ativo, maior vai ser o risco que você está correndo. Né? E quando eu me refiro a você, é o tipo de investidor que você é, uma pessoa estupidamente conservadora, uma pessoa que é indiferente ao risco, ou mesmo uma pessoa que faz o investimento de propósito pensando no risco. Tá? Então, quando nós pensamos numa carteira, por exemplo, você acaba tendo uma combinação de ativos que representam essa carteira. Cada ativo dentro da carteira, ele vai ter um risco diferente. Tá? Mas tenha sempre em mente que os investidores, de modo geral, pense por você, né, eles são avessos ao risco. Então, esses investidores, eles acabam trabalhando com combinações de ativos dentro de uma carteira, ou seja, eles combinam vários ativos para poder assumir o risco. Né? Então, lembre sempre que o risco é ligado à volatilidade, à variabilidade, ao alto desvio padrão. Quanto maior for a volatilidade do ativo, maior é o retorno. Também maior é o risco que você está tomando. Né? Um ativo arriscado não significa necessariamente que a empresa vai quebrar. Eu vou te mostrar isso um pouquinho mais para frente. Né? Mas um ativo arriscado significa que ele varia muito a rentabilidade, hora alta e hora baixa. Né? E então vamos pensar o seguinte: que risco é volatilidade?
risco é a volatilidade. Puxa, mas você ainda não entendeu e você está perguntando, puxa, afinal, o que que é risco? Risco é, é que o investidor corre o risco de perder o ativo. Mas em finanças, o risco maior não é de não dar certo. O que que eu quero dizer com isso? Olha, você investiu esperando que você fosse ganhar 5% é o que você queria ganhar, e você ganhou 3,2%. Veja, você não perdeu o ativo, a empresa não quebrou, você não ficou na mão, você esperou uma coisa e deu outra. E o pior de tudo, o que acontece é o seguinte, que o contrário também é considerado risco, o contrário também é considerado risco. Por quê? Porque você investiu esperando ganhar 5 e ganhou 8. Lembra? Olha, risco é volatilidade. Volatilidade pode ser para cima, volatilidade pode ser para baixo. Bom, cara, você falou, e ainda não me disse o que é risco. Então, eu quero insistir contigo que o risco de perder, ele é muito remoto, pois antes de investir, o investidor vai tomar todos os cuidados possíveis, vai olhar a empresa de cima embaixo. De modo geral, você vai trabalhar com 3 tipos de risco. O risco de perder, a empresa quebrou. A da casa quebrou, você tinha um investimento lá na da casa, você perdeu tudo que você tinha. Segundo risco, e esse aqui é muito comum, é o risco de desempenho. A empresa não teve a performance que você tinha previsto para ela. Você estava esperando ganhar 3 e ganhou 1 só. E o último tipo de risco é um chamado risco conjuntural, ou seja, algum acontecimento que não tinha nada que ver com o evento, né, acabou atrapalhando o teu investimento. Pode ser um terremoto, pode ser um maremoto, pode ser uma guerra, ou pode ser esse coronavírus aí. Quem é que esperava isso? Ninguém. Né? Então, resumindo, como o risco de perder é muito baixo, nós vamos desconsiderar esse risco, ou melhor, nós vamos adicionar esse risco ao risco de desempenho. Então, vamos ficar com 2 tipos de risco. Tá? Ou seja, o risco da própria empresa e o risco conjuntural, que é o risco do sistema. Vamos olhar primeiro aqui, estou marcando aqui em vermelho, o risco da própria empresa. Trata-se de um risco muito mais fácil de evitar. Os especialistas, eles falam que é possível que você elimine 100% desse risco por meio da diversificação, ou seja, em vez de você pôr todo o dinheiro num papel só, você põe em diversos papéis. Eu aqui estou dando um exemplo para você, veja só o que eu estou falando aqui, ó. Coloque em energia, coloque um pouco em alimentação, numa empresa que é de exportação, puxa, um banco, é sempre um excelente investimento, compre um fundo imobiliário, compre um pouco de moeda, então você diversificou o risco, você vai ganhar menos. Por quê? A diversificação, ela baixa muito o risco. Lembra que eu falei lá no início? Baixou o risco, ganhou menos. Subiu o risco, ganhou mais. E o que é o risco conjuntural? O risco conjuntural, ele não pode ser eliminado, não tem como fazer isso, não há como ele ser eliminado. Puxa, mas daí faz o quê? Olha, a empresa vai ter que pagar por esse risco. De que modo? Ela vai pagar com um juro mais alto. Essa empresa que tem mais risco conjuntural, ela vai pagar um juro mais alto, ela vai pagar um prêmio, ou seja, ela vai pagar uma compensação. Como é que isso é feito? Olha, são 2 maneiras de fazer. Quanto maior for a volatilidade do ativo, da ação, do bonde, maior vai ser o prêmio. E essa volatilidade, esse sobe e desce, era para dar 5, deu 8, era para dar 5, deu 3, essa volatilidade, esse sobe e desce, a gente pode medir de 2 maneiras. Uma, em relação à própria empresa, e a outra em relação a um benchmarking. Se eu estou falando em relação à própria empresa, eu quero dizer o seguinte, no caso de ações,
Quanto mais alto for a volatilidade medida pelo desvio padrão da ação, maior vai ser o risco. Veja aqui no gráfico que eu coloquei o seguinte, olha, essa linha aqui, ó, essa linhazinha azul aqui, ó, essa linha azul aqui, ela é a média com que a ação vem desempenhando. Né? Aqui eu tenho, nesse cantinho aqui, eu tenho o percentual, né? Ó, eu tenho o percentual, e aqui eu tenho o tempo. Né? Então, quanto maior for a relação de desvio entre a média de desempenho e o desvio padrão, o desvio padrão é esses picos, esses dentes que você tem aqui dentro. Tá? Então, quanto maior for a volatilidade, quanto esses picos forem maiores, tá? maior é o risco que você oferece. E o risco em relação a um benchmarking, o risco em relação a uma referência de mercado, que, por exemplo, no caso das ações, pode ser a volatilidade medida pelo desvio da ação, agora não mais em relação a si mesmo, como a gente viu aqui, mas em relação a uma referência, a um benchmark. Então, imagine agora, nesse caso aqui, que essa linha azul aqui, ela é a tua referência, é o IBOV. Ou é o SP500, ou é o CDI, qualquer coisa que você queira pegar como referência. E esses picos que você está enxergando aqui, eles são o desempenho do teu papel. No caso aqui do exemplo, estou dando uma ação. Então, aqui, olha, a ação caiu aqui, e a média e o benchmarking está aqui. Aqui a tua ação subiu e o benchmarking está para baixo. Então, temos dois tipos de risco. Um em relação a uma própria empresa e o de volatilidade, perdão. O outro em relação ao benchmarking. Né? Muito bem. Então, vamos pensar aqui no seguinte, vamos analisar isso um pouquinho mais profundamente. O que eu quero dizer como analisar um pouquinho mais profundamente? Vamos olhar o que acontece o que acontece, deixa eu apagar aqui, a volatilidade em relação a si mesmo, você calcula pelo desvio padrão, né? Olha, está aqui o desvio padrão, o que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Né? E o que é a volatilidade em relação ao benchmark? A volatilidade em relação ao benchmark é o seguinte, é a covariância do ativo em relação ao benchmark dividido pela variância do benchmark. Então, essa que é como que você calcula. Então, quando for da própria empresa, é o desvio padrão. E quando for em relação ao benchmarking, nós vamos calcular o desvio em relação a esse próprio benchmark. Então, vamos entender um pouquinho aqui de volatilidade. Você veja aqui, eu tenho duas ações, ação 1 e ação 2. Né? Qual dessas duas ações aqui, ela tem maior volatilidade? Poxa, não precisa muito esperto para saber que, olha, se você traçasse uma linha reta aqui, ó, essa ação em azul, ela tem uma volatilidade menor, porque ela é uma linha mais reta. Olha essa tracejada vermelha aqui, como ela é volátil. Né? Então, vamos ver como é que a gente faz, como é que a gente pode analisar isso. Se você lembrar um pouquinho da aula de matemática financeira, no caso da ação 1, ele tem uma abertura, essa ação 1, ela que está em vermelho aqui, ele tem uma abertura maior de desvio padrão em relação à ação 2. Tá? Perceba aqui, ó, que a abertura aqui é muito maior. Na outra, ela está mais concentrada. Né? Então, o desvio padrão, a gente pode calcular o desvio padrão, né? O desvio padrão de uma está aqui, da ação 1, né? E o desvio padrão da ação 2 está aqui. Vamos ver como é que a gente faz para fazer essa continha aqui.
Então, vamos pensar no seguinte, né? Uma ação que tem um desvio padrão mais elevado e uma ação que tem um desvio padrão menos elevado, né? Para o mesmo nível de risco. Então, o que você vai fazer? Olha, se uma ação tem uma expectativa de 10 e um desvio padrão de 3, tá? E outra ação tem uma expectativa de retorno de 5 e um desvio padrão de 3. Olha, o desvio das duas ações aqui é o mesmo, ó, é o mesmo. Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher simples assim, vou escolher a que me dá é, um retorno maior, porque aqui o risco é igual, a volatilidade é igual, vou pegar que tem risco maior. Aqui no exemplo anterior, você veja que as duas têm o mesmo retorno, mas a ação ela tem um desvio padrão menor. Puxa, se as duas têm o mesmo retorno, eu vou pegar aquela ação que tem um desvio, uma volatilidade menor, ou vou ganhar a mesma coisa, com um nível de risco bastante menor. Então, a volatilidade é a taxa de variação do ativo no período ou quanto que ele variou em relação à expectativa de variação futura. Se veja nos dois quadrinhos abaixo, o preço da ação num determinado espaço de tempo. Os dois ativos, eles começaram valendo 50. Aqui ele valia 50, ele valia 50 aqui, e aqui ele valia 50. Não precisa você ser especialista no assunto para você ver que o primeiro ativo, o ativo A, ele, olha como está a subida e descida dele aqui, muito maior, e o outro é uma linha reta. Os dois começaram em 50, mas perceba que os dois também terminaram em 50. Olha, eles começaram em 50 e eles terminaram em 50. Então, qual dos dois ativos eu vou escolher? Se eles têm o mesmo desempenho, eu vou pegar aquele que tem uma volatilidade menor, eu vou escolher o ativo B. Eu vou escolher o ativo B porque ele tem uma volatilidade menor. Eu corro menos risco aqui para ganhar a mesma coisa. Aqui eu corro mais risco para ganhar a mesma coisa. Então, esse é o pensamento que eu vou fazer. Se eu tenho dois ativos que são iguais, são iguais no desempenho, qual dos dois eu vou escolher? Eu vou escolher aquele que tem uma volatilidade menor, ou seja, aquele que tem um desvio padrão menor. Ainda não estamos trabalhando com relação ao benchmarking, risco com relação ao benchmark, só em relação à própria empresa. Então, o significado de volatilidade, ele é bem simples, né? Ele mede o risco, né, como uma forma de, analisando a volatilidade do ativo, ou seja, ele vai medir as oscilações, né, ou ele vai medir o desvio padrão, né? Tem vários tipos de volatilidade, né? Isso você vai precisar assistir, ler o paper, né? Assistir uma outra aula para você entender o que é melhor, né? Então, nós temos que entender o seguinte, olha, quanto menor for a variação, né? Quanto menor for a volatilidade, menor é o risco dessa empresa. Tá? Se você olhar aqui, nesse quadrinho aqui, você vai perceber, olha, que eu tenho um monte de ativos aqui. Eu tenho o IBOV, eu tenho o DAX 30, o CAC 40 e a NISE. Tá? Qual deles aqui tem a linha mais reta? Esse que tiver a linha mais reta, olha, tem uns aqui, tá? Que variam muito. Tá? Esse é o IBOV. Esse é o IBOV. Por quê? Porque a bolsa é menor. Tá? E quanto menor for, supõe-se que ele varia menos. Né? Então, você vai ter que fazer uma complementação do seu estudo, olhando um pouquinho que nós temos
de teoria para você aprender um pouquinho a mais sobre isso. Tá? Na próxima aula, eu vou te mostrar como que você faz o cálculo da volatilidade, que é essa última transparência que eu acabei de mostrar para você. Então, o que eu queria mostrar inicialmente sobre risco era isso, estude um pouquinho e na próxima aula vamos fazer a continha no Excel, como que você calcula o risco. Obrigado e um abraço, até a nossa próxima aula.